nós vamos ver que logo depois da morte de Josué, pronto, já começou a mudar tudo de novo, o povo começou a cair tudo em pecado, foi coisa terrível. Nunca conseguiram possuir a terra que Deus lhes deu, coisa terrível. Mas Deus fez de tudo que era para fazer. Deus mandou Moisés registrar tudo que eles precisavam aprender, que eles precisavam fazer. Tudo estava ali. Deus apareceu no meio deles, fez milagres, Deus orientou, Deus falou, fez de tudo. Deus mostrou a sua presença, fez de tudo. E assim nós estamos vivendo hoje na igreja. Deus está aí fazendo milagres, curas, milagres, fala conosco, tudo. E o povo está vivendo terrivelmente afastado de Deus, na incredulidade, uma falta de fé terrível que a gente vê. Povo, como diz na Bíblia, de dura serviço. Então Deus precisava que aquele povo fosse um povo diferente das outras nações, porque deste povo é que vai nascer Jesus. Este povo era o exemplo no meio das nações, representava Deus no meio das nações. Então Deus foi ensinando, foi treinando, foi mostrando, foi educando esse povo para que eles pudessem ser um povo sacerdotal, um povo real, um povo profético, que ia trazer a mensagem da vinda do Messias. Então era um povo muito importante, escolhido por Deus, orientado por Deus, direcionado por Deus, guardado por Deus. Era um povo que desse povo haveria de nascer um descendente que é Jesus Cristo. Então, para isso, eles precisavam de purificação. Precisavam de ir se limpando das coisas do Egito, e nós vamos ver de mais coisas, né? As coisas que agora eles iam enfrentar pela frente. Tópico 2. Preservar Israel das iniquidades de Canaã. Ao deixar o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis, como está em Levítico 18:3. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas. Deuteronômio 18:9. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Então o povo de Israel andou 40 anos pelo deserto, e agora eles iam andar no meio de povos que eram mais idólatras ainda do que o povo do Egito. Então era preciso agora que eles fossem orientados, mas muitas vezes era preciso que houvesse disciplina, porque sem disciplina as pessoas não conseguem entender, não conseguem obedecer, né? É como os filhos. O filho precisa de correção, mas precisa de disciplina, senão não aprende. Então os filhos de Deus ali, escolhidos por Deus, aquele povo, eles deveriam aprender. E para isso, muitas vezes Deus teve que discipliná-los para que eles tivessem noção da santidade de Deus, noção do que Deus tinha para eles, a missão que eles tinham que cumprir. E uma das coisas exigidas por Deus é que eles não seguissem as abominações daquelas nações, daqueles povos que estavam ali em Canaã. Principalmente a idolatria deles. E eles tinham que aprender de tudo. Como se vestir diferente, como comer diferente, como agir diferente, como ter um Deus só. Tudo eles tinham que aprender. Tópico 3. Transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro, como está em Levítico 11:45. Sem a educação minuciosa e eficiente proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhes designara por intermédio de Abraão, ser uma bênção a todas as famílias da terra, como está em Gênesis 12, de 1 a 3, Deuteronômio 14:2. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica,
pois tinham como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. Como está em João 4, 22. O povo teria que ser um povo santo, um povo adorador, um povo obreiro que trabalhava para Deus, e era um povo messiânico. Então eles tinham como função principal ser o povo de Deus na terra, para que desse povo nascesse Jesus Cristo. Então olha só que missão importantíssima que eles tinham, embora eles não compreendessem isso. Então era um povo que descendia de Abraão, e Deus escolheu, de Abraão vai nascer um descendente que é Cristo. Então essa nação que nasceu a partir de Abraão, ela teria que representar Deus na terra. E em tudo eles teriam que ser diferentes dos povos que viviam na terra. Olha, os povos tinham vários deuses, eles só tinham um Deus. Os povos se vestiam de qualquer maneira, davam seminus, e eles tinham que andar bem vestidos. Os povos comiam de tudo. Era um povo glutão, comia de tudo. E eles tinham que comer totalmente diferente, comidas separadas, tudo ordenado por Deus, coordenado por Deus, o que podia comer, o que não podia. Os povos faziam altares a vários deuses, né? Faziam seus cultos aos deuses. Já esse povo tinha que fazer um culto diferente a Deus, tinha que ofertar sacrifícios, comidas, tudo eles tinham que ofertar, com Deus levando-os a saber que o mais importante era Deus, que o melhor que eles tinham tinha que ser dado para Deus. Enquanto os povos viviam de qualquer maneira, eles também aprenderam que aquilo que eles tinham pertencia a Deus, Deus é que estava dando. Então eles tinham que devolver a Deus alguma parte como agradecimento, como prova de que eles sabiam que era Deus que tinha dado. Então é coisa impressionante, né? A educação que Deus vai dar a esse povo, a maneira que Deus vai tratar e como Deus vai separar esse povo. E como Deus vai ensiná-los como cultuar a Ele. E Ele vem sempre respondendo a adoração. Quando havia adoração, Deus vinha comprovando que recebeu a adoração. É coisa impressionante, né? Quando, por exemplo, Arão e seus filhos foram oferecer ali os sacrifícios no templo. Então, quando eles oferecem os sacrifícios do jeitinho que Deus mandou ali, do jeito que era para fazer, Deus se manifesta com fogo queimando o holocausto, dizendo: eu recebi o culto, eu me agradei do culto. É coisa impressionante. Então esse povo não tinha apenas a obrigação de ser um povo santo, mas também de trabalhar para Deus, para que as nações soubessem que Deus existe e que eles serviam a esse Deus. Na parte 3 nós temos aí o Manual do Sacerdote. Tópico 1, atividades cultuais. Tópico 2, atividades santificadoras. Tópico 3, atividades intercessoras. Então o livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto a atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. Tópico 1, então, atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel, como está em Números 3, 12. E, para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenações do Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus, como está em Levítico 9, de 1 a 6. Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de acordo com a prescrição do Senhor: ordenação, pureza moral, espiritual e física. Levítico 8, de 1 a 36, 10, de 8 a 11. O culto prestado a Deus tinha normas a serem seguidas, não podia ser feito de qualquer maneira. Nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia, que é de Davi. Davi sabia que a arca representava a presença de Deus, e ele queria a presença de Deus em Jerusalém, onde ele morava. Então ele vai buscar a arca, mas a primeira vez que ele vai buscar a arca, ele deixa que coloquem
a arca em cima do carro de boi. E Deus não se agradou. Aquela era a maneira de filisteus conduzir a arca. Não era a maneira do povo de Deus conduzir a arca. E nós vamos ver que Deus matou ali Uzá, devido à irreverência dele, devido à falta de comunhão com Deus, devido à falta de obediência à palavra de Deus, devido a estarem conduzindo a arca de maneira errada. E a arca fica na casa de Obed-Edom, e Deus abençoou Obed-Edom. Davi soube que Deus estava abençoando e viu que precisava da presença de Deus, então ele vai fazer uma outra tentativa, só que agora ele vai estudar primeiro como conduzir a arca até Jerusalém. Ou seja, ele faz assim uma pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a minha presença de Deus? Como eu prestarei um culto que agrada a Deus? Então ele vai descobrir que a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Ele vai descobrir que deveria haver jejum, oração, consagração, né? Deveria haver ali prestação de serviço, deveria ter o que? Culto, sacrifício oferecido. Não existe presença de Deus sem sacrifício. Não existe. Deus só se manifesta quando existe sacrifício. O sacrifício para nós sermos salvos, Jesus já fez. Agora, nós temos que aprender para atrair essa presença de Deus, essa glória de Deus. Nós temos que oferecer sacrifício. E o sacrifício do crente é o quê? Primeiro, jejum. Não existe manifestação poderosa de Deus, presença de Deus, sem o crente estar em jejum. Não existe sem o crente prestar um culto que é de louvor a Deus, de adoração a Deus, de tempo com Deus, né? Prestar um culto sem se preocupar com relógio. Você está preocupado com Deus, é presença de Deus, você quer a presença de Deus. Você não está pensando no mundo lá fora, nas suas necessidades lá fora. Você está ali exclusivamente buscando a presença de Deus. Então, aí se torna o quê? O sacrifício prestado a Deus. Aí Deus se manifesta, Deus se agrada. Mas não do jeito que os cultos estão sendo prestados por aí. As pessoas estão mais preocupadas com a sua vida lá fora, mais preocupadas com o que está passando na TV, mais preocupadas em comer do que preocupados com a presença de Deus. Não estão buscando a presença de Deus. Estão ali apenas por religiosidade. Estão comparecendo naquele culto, não para cultuar a Deus. E isso tem que ser mudado. E vamos ver que, estudando o livro de Levítico, isso pode ser mudado. Então esse povo vai aprender que para prestar um legítimo culto a Deus, aquele que vai prestar o culto deve estar com a vida santa, deve estar separado para Deus, combatendo e vencendo o pecado, deve estar estudando a palavra de Deus, deve estar jejuando, deve estar trabalhando para Deus, ocupado na obra de Deus. Então, o culto deve ser prestado do jeito que Deus quer, não é do jeito que nós queremos. Nós não vamos obrigar Deus a se revelar, a estar presente conosco. Não. Então nós temos que estar de acordo com aquilo que Deus quer, para que Ele se manifeste, para que Ele se agrade do culto. Tópico 2, atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levi é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 27. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar de sua própria santificação para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo, como está em Levítico 16, de 1 a 11. Recomendação semelhante faz o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo, como está em 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.